Muito bem, pessoal, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa segunda-feira comentando sobre o domingo de NFL, né? Tivemos mais um domingão de NFL aí, muita coisa rolou, tivemos a reedição do último Super Bowl, Kansas City Chiefs contra Philadelphia Eagles lá no Arrowhead, tivemos um baita jogo entre Giants e Cowboys, Dallas Cowboys. Tivemos Joe Burrow novamente pela 100ª vez se lesionando. É impressionante como Joe Burrow é incapaz de permanecer saudável, né? O Joel Embiid da NFL, né? Acho que dá pra traçar esse paralelo. Joe Burrow é o Joel Embiid da NFL. Puta jogador, craque, gênio, mas não consegue ficar saudável. É surreal. É surreal. E é engraçado, né? Porque, pensando nisso agora, nós temos na NFL agora os equivalentes ao Embiid e ao Paul George, né? Interessante isso, né? O Joe Burrow é o equivalente ao Embiid, porque é um craque que não fica saudável nunca. E o Travis Kelce é o equivalente ao Paul George, né? Grande jogador, viveu uma grande fase, só que atualmente é muito mais podcaster do que jogador, né? Sim. É bizarro como temos essas equivalências. Gostei dessa comparação. Travis Kelce é o Paul George da NFL, né? O podcaster Travis Kelce. Maravilhoso. Enfim, tivemos aí Giants contra Cowboys, foi um puta jogo. Chiefs contra Eagles foi um ótimo jogo. Joe Burrow machucando. Daniel Jones, né? O Indiana Jones, brilhando em mais uma semana contra a excelente defesa do Broncos. Tivemos... Cara, teve muita coisa. A Rams vencendo de novo. Baltimore Ravens dando a resposta que precisava contra o Browns. Bills ganhando mais uma. Aaron Rodgers jogando mal em Pittsburgh. Esperava muito dele e ele não foi bem, hein? Inclusive, eu vou até começar o vídeo falando sobre Seahawks e Pittsburgh. Já vamos começar falando sobre esse jogo. O Steelers que venceu na primeira semana o Jets, lá no MetLife, com o Aaron Rodgers jogando pra caralho, encarou o Seahawks, que perdeu na primeira semana, Sam Darnold jogando mal e tudo. E aí, cara, jogo em Pittsburgh, né? Aaron Rodgers estreando na sua nova casa. E o Steelers perdeu e perdeu legal. 31-17 para os Seahawks. Grande vitória de Seattle numa atuação... Cara, uma atuação boa do Sam Darnold. Claro, oscilou, né? Teve ali 2 interceptações bem feias. Mas ele teve momentos muito bons, cara. Né? 295 jardas passadas em 22 de 33 passes tentados. 2 touchdowns, inclusive a primeira campanha dele no jogo foi muito boa, né? 2 terceiras descidas convertidas, conectou, né, com o novato ali para um ótimo touchdown. Aí no segundo tempo teve aquela sequência de 2 passes seguidos lindos pro Cooper Kupp e aí terminou com a conexão com o A.J. Bonner. Então acho que o Sam Darnold, cara, fez um jogo bom, assim. Não foi o melhor jogador do Seahawks. Na minha opinião, o Kenneth Walker foi o grande nome do Seahawks na partida. 105 jardas em 13 corridas. Anotou um belo touchdown ali no quarto período e tal, que foi o touchdown que sacramentou a vitória. Então, acho que o Kenneth Walker foi o cara, mas o Sam Darnold acho que fez um jogo correto, né? O Smith-Njigba também fez um bom jogo. E aí, mano, Seahawks conquistou essa vitória contra um Steelers que, mano, passou longe de jogar bem, tá? Passou longe de jogar bem. Ofensivamente, o time foi muito mal. Aaron Rodgers fez um jogo muito fraco, né? Não conseguiu lidar com a defesa do Seahawks. Foram apenas 203 jardas com 2 interceptações e só um touchdown, né? 18 de 33 em passes tentados. Não foi bem. O DK Metcalf até começou o jogo bem, conseguiu ali um touchdown e tal, fazendo valer a lei do ex. Mas depois, cara, só 3 recepções e 20 jardas, muito pouco. E teve, né, aquele kickoff bizarro, né, que a bola quicou no chão,
bateu no capacete do Caleb Johnson, caiu na endzone, e aí os caras ali do Steelers acharam que a jogada tinha acabado e tal. E aí chegou ali o George Olane, pegou, conseguiu o touchdown, abriu 24-14. Então, foi um jogo merdaço do Steelers. E um jogo bom. Não foi um jogo perfeito do Seahawks, longe disso. Mas foi um bom jogo, saíram com a vitória. Seahawks conquista sua primeira vitória, vai pegar agora o Saints no domingo, com boas chances de vencer. E o Steelers pega agora o Patriots na semana 3, estando 1-1 na temporada. Então, me decepcionou, cara. Decepcionou bastante o Steelers. E a defesa do Steelers tá muito aquém do que eu esperava, viu? Esperava ver um Steelers defendendo muito melhor do que tá defendendo nesse início de temporada. É algo a ficar de olho. E o ataque nesse jogo passou longe de performar bem. Diferente do possante ataque do Lions. Rapaz, Detroit Lions, depois da derrota na semana 1 contra o Green Bay, encarou o Chicago Bears, né, no reencontro com o Ben Johnson e amassou completamente, velho. Detroit Lions não tomou conhecimento do Chicago Bears. 52-21 foi o placar final. E, mano, que sapatada, velho. Que sapatada, né? O Amon-Ra St. Brown deitou e rolou pra cima da defesa do Bears. 115 jardas em 9 recepções com 3 touchdowns. Absurdo o Amon-Ra. O Jared Goff fez um excelente jogo. 334 jardas passadas, 23 e 28 nos passes e 5 touchdowns. 5 touchdowns. Né? O Detroit Lions, ali no segundo tempo, cara, chegou a anotar 17 pontos seguidos, sem reação do Bears, mano. Foi realmente um atropelo inacreditável. E, mano, que jogo porco do Bears, hein, mano. Defesa soft, Caleb Williams muito mal no jogo, 19 de 30 nos passes, 2 touchdowns, uma interceptação bem feia. Muito apático ali na sideline, né? Você via ali o Lions amassando, e aí a câmera ia no Caleb Williams, ele lá, mano. Carinha de... Sabe aquela cara blasé? Blasé pra caralho o Caleb Williams. Mano, passou longe de jogar bem. O time em si foi muito mal, e eu esperava um Bears melhor. No meu palpite, eu até falei que eu vi o Bears conseguindo vencer, mano. Eu vi o Bears conseguindo vencer esse jogo, e passou muito longe disso. Então, jogo muito decepcionante do Bears e uma atuação pra... Sim, uma atuação pra mostrar que, irmão, o Lions ainda é forte pra cacete. Perdeu ali os seus coordenadores, sofreu na semana 1, mas esse time ainda é muito bom. Ainda é um elenco absurdo, com o Dan Campbell que... Tem como, mano. Quem não gosta do Dan Campbell, boa pessoa não é. Pô, o discurso dele ali depois da vitória... Pô, quem não ficar motivado vendo aquilo lá já é caso perdido, não tem como. O cara é muito pica, e grande vitória do carismático Detroit Lions. É um time que eu gosto, cara. Eu gosto do Lions, mano. Eu gosto desse time. Seguindo aqui, tivemos Baltimore Ravens conquistando sua primeira vitória na temporada, depois de tomar aquela viradaça, né, pro Bills, aquela pipocadaça. Ravens foi lá, venceu o Browns 41-17. Um jogo que no começo foi ali equilibrado, mas aí no último quarto o Ravens passou o carro, 21 pontos seguidos ali no último quarto. Lamar Jackson, excelente jogo, mesmo enfrentando uma ótima defesa, que é a defesa do Browns. 19 de 29 em passes completos, 225 jardas, 4 touchdowns. Inclusive o touchdown que ele conectou com o DeAndre Hopkins. Essa duplinha tá coisa linda, hein? Essa duplinha tá coisa linda. Finalmente o Ravens arrumou um bom recebedor em bolas contestadas. O cara é muito bom. O Hopkins é muito bom ainda. A química dele com o Lamar tá muito legal. E foi um jogo, cara, onde o Ravens não teve um bom trabalho do jogo terrestre. Né? O Derrick Henry, só 23 jardas corridas. E mesmo assim, contra essa
ótima defesa do Browns. Ravens anotou 41 pontos, tem que respeitar. É um time que, já falei aqui, é excelente, é um elenco excelente. Só que é um time que tem essa questão em prime time, em jogo grande. Eu não boto a mão no fogo pelo Ravens, tá? Mas é indiscutível que é um time bom pra cacete. E a gente viu isso ontem, mano. Jogou muito bem. O Browns teve ali alguns momentos, mas nada espetacular. Joey Flacco, 25 de 45 em passes tentados, só 199 jardas. No final ali, né, teve o calouro Dillon Gabriel entrando e fez ali uma campanha boa. Acertou os passes, todos os passes que tentou, conseguiu um TD. Talvez a partir da próxima semana o Browns já comece a introduzir mais o Dillon Gabriel. E, mano, vitória azaça do Ravens, responde, conquista sua primeira vitória. E o Browns sofre sua segunda derrota, tá? Aí a gente teve um dos jogos mais malucos do domingo, que foi Patriots contra o barco afundando o Miami Dolphins, né? O golfinho está afogando, meu amigo. O golfinho está se afogando. Patriots foi lá, venceu no Hard Rock, 33-27. Jogaço do Drake May. Jogou muito Drake May. 230 jardas passadas, 2 touchdowns. 19 de 23 em passes tentados. Correu bem, usou bem as pernas. 31 jardas corridas, 1 touchdown corrido. Né? Conectou bolas maravilhosas. Aquela ali com o Stevenson no quarto período, que ele sai ali do sec e conecta na direita, foi puta passe. Jogou muito, cara. Jogou muito Drake May. Primeira vitória do Patriots. Primeira vitória do Mike Vrabel no comando da equipe. Né? A defesa do Patriots, acho que fez até um trabalho bom, apesar de ter tomado aquele TD no punch, né? Mas conseguiu responder. Respondeu depois ali. O Gibson conseguiu ali o retorno de 90 jardas. Conseguiu o TD de novo para recolocar o Patriots na frente. Então acho que no geral, cara, foi um bom jogo assim do Patriots. 5 sacks contra o Tua, que de novo lançou uma interceptação ridícula, né? No peito ali do linebacker do Patriots, tentou explorar o meio do campo, foi muito mal. Mas dando a César, tirando a interceptação bizarra, eu não acho que o Tua jogou mal não, cara. É que a interceptação foi muito feia, mas, mano, 315 jardas passadas, 2 touchdowns. É que a interceptação foi muito feia, mas em comparação ao primeiro jogo, cara, Tua jogou muito em comparação à semana 1. E aí teve Tyreek Hill com 109 jardas, jogando muito bem. Tyreek Hill, que é questão de tempo pra ele sair do Dolphins. Eu até tô planejando fazer um vídeo nessa semana falando sobre trocas que podem acontecer na NFL nas próximas semanas. Trocas que podem mexer com a NFL nas próximas semanas. E, mano, a troca do Tyreek Hill pra mim é questão de tempo, tá? Só não sei pra onde. Tomara que seja pro Chiefs. Mas, não sei pra onde, mas ele vai ser trocado. Acho muito difícil o Tyreek Hill se manter em Miami. Porque a situação lá tá muito feia, cara. O time tá com o mental muito abalado. Nesse jogo até que não foi tão mal. Não foi um jogo ruim do Dolphins. Não foi. Foi um jogo desatento, foi um jogo com falhas, mas não foi um jogo ruim. Mas, mano, 0-2. Você vê a entrevista do McDaniels ali depois do jogo. Cara, o McDaniels tá... Mano, claramente ele já largou o barco também. Eu acho que é questão de tempo pra ele ser demitido. Cara, situação horrível em Miami e um jogo que deixou a torcida de New England feliz. Foi um bom jogo do Patriots, né? E o Drake May jogou pra cacete, mano. Jogou pra cacete o Drake May. Grande atuação dele e grande vitória de New England. Aí a gente teve um outro jogo que foi uma loucura completa, que foi Dallas Cowboys contra New York Giants. Esse aqui foi doideira, mano. Esse foi doideira, prorrogação, Russell Wilson, né, renascendo como uma fênix, mas finalizando o jogo da pior forma possível, com uma interceptação que foi decisiva para o resultado final. Né, o Aubrey mostrando o porquê que é o melhor kicker da NFL, sem sombra de dúvidas. Né, aquele field goal de 64 jardas que ele acertou para levar o jogo para a prorrogação, aquilo lá foi uma loucura. Aquilo lá é uma loucura. E a facilidade com que ele acertou é o que impressiona, mano. Tipo, parecia que era um field goal de 30 jardas.
era de 64, pô. Quarto field goal mais longo da história da NFL. Ele é muito bizarro. Teve Dak Prescott entregando mais um bom jogo. Vamos dar a César aqui, tá? Em playoff ele pipoca? Pipoca. Pra caralho. Mas, mano, o Dak Prescott é um pivô. É um quarterback acima da média. É um quarterback acima da média, mano. Em regular, ele é muito bom. Contra o Eagles, jogou muito bem, tá? E ontem fez um jogo excelente. Tirando a interceptação, o resto do jogo dele, cara, 38 de 52 em passes completos, 361 jardas, 2 touchdowns, conseguindo várias bolas difíceis ali com o Sid Lamb e tal. Sid Lamb, grande jogo, tá? Se recuperando do jogo errático contra a Filadélfia. 9 recepções, 112 jardas, foi muito bem. Javonte Williams fez um puta jogo, 97 jardas em 18 carregadas, um touchdown, né? E defensivamente o Dallas teve ali, né? O Donovan Wilson pegando ali a interceptação decisiva contra o Russell Wilson. Então, uma grande vitória do Dallas. E, mano, um jogo muito ótimo, é foda. Mas um jogo muito bom, um jogo ótimo do Russell Wilson. É que a interceptação no final, tipo, jogou merda em cima do jogo dele. Mas, mano, 450 jardas passadas, 3 touchdowns. E os 3 touchdowns foram incríveis, mano. O primeiro dele com o Malik Nabers, lá no primeiro quarto, aquilo lá foi coisa linda. Puta míssil ali pro Nabers, foi lá, pegou, touchdown. Aí no quarto período, naquela 4ª-9, no meio do campo, que conexão com o Ney. Não, essa 4ª-9 foi com o Robson, perdão. Aquele escapa do sec no meio do campo é pro Malik Nabers. Faltando 30 segundos. Ele sai da blitz, conecta com o Malik Nabers. E essa 4ª-9 foi com o Robinson. Lindo, né? Foram 3 touchdowns lindos. Jogou muito o Russell Wilson. Ressuscitou, cara. Né? Eu que não tinha nenhuma esperança do Russell Wilson, depois do jogo de ontem, eu tô começando a acreditar que se pá pode funcionar. Porque não é que ele teve um jogo desse contra uma defesa ruim. A defesa do Dallas é boa. Eu elogiei bastante a defesa do Dallas depois da semana 1. Que eu não esperava uma defesa tão boa sem o Micah Parsons. E a defesa é boa. E o Russell Wilson, mano, destruiu. Tirando a interceptação. Então, mano, um jogo onde os dois times deram bons sinais. E curioso, cara. Curioso pra ver esse Giants contra o Chiefs, né? Vai ser o próximo Sunday Night. E curioso pra ver o decorrer da temporada do Cowboys, mano. Porque é o time que tá me surpreendendo. Tá me surpreendendo bastante. E só pra não deixar passar em branco, né? James Hudson, questão de tempo pra ser trocado também. Depois do que ele fez ontem, se o Giants não trocar esse cara hoje, é loucura. É loucura. Pô, primeiro drive ali foi o quê? 3, 4 faltas. Sendo que uma delas foi um tapa que ele deu na cabeça do cara do Dallas, mano. Pelo amor de Deus, ainda saiu discutindo com o Brad Debo. Se o Giants não trocar esse cara, é doideira. É doideira. Totalmente biluteteia das ideias o James Hudson. O James Hudson, maluco. Vamos lá. Tivemos... Aí foi um dos prime times da rodada, né? Reedição do último Super Bowl, Eagles contra Chiefs no Arrowhead. Chiefs precisando vencer, né, para não ficar 0-2 e o Eagles tentando ficar 2-0. Jogo muito bom, pegado, disputado pra caramba. Mas no fim, venceu o melhor time, né? Philadelphia Eagles venceu por 20-17. E vou te falar, cara, eu sinceramente fiquei surpreso com o desempenho de Kansas City. Eu tava zero confiante pra esse jogo, especialmente pelas lesões, né? Xavier Worth fora, sem o Rashee Rice. Não tava achando que o Chiefs ia conseguir gerar dificuldade pro Eagles e conseguiu. O Chiefs fez um bom jogo, a defesa foi bem melhor do que foi na semana 1, inclusive. Ofensivamente, o Mahomes conseguiu ali tirar leite de pedra, né?
187 jardas, um touchdown, uma interceptação que foi zero culpa dele. Zero culpa dele. Ele foi totalmente culpa do Travis Kelce, que... Cara, que início de temporada do Kelce, hein? Meu amigo do céu, um jogo de merda aqui no Brasil contra o Chargers e ontem mais uma atuação de merda, mais um erro capital. Nosso podcaster Travis Kelce não vive grande fase. Situação bem difícil. Então, mano, assim, acho que o Chiefs tem muita coisa boa pra tirar do jogo de ontem. E o Eagles, cara, acho que o Eagles fez um jogo bom também. A secundária, durante a maior parte do jogo, fez um bom trabalho. No final, foi mal pra caramba, né? Aquele passe que o Mahomes achou no final ali, na minha opinião, foi muito mais culpa da secundária do Eagles do que, de fato, mérito de Kansas City. Claro, o Mahomes botou aquela bola absurda. Soube punir o erro da secundária do Eagles. Mas foi um erro da secundária do Eagles, né? Eles vacilaram bastante, mas no resto do jogo, a secundária ele fez um bom trabalho. Ofensivamente, Saquon Barkley foi um puta diferencial. 88 jardas em 22 tentativas, anotou um TD corrido. Fundamental. Jalen Hurts, mesmo, igual o Chris Jones falou, né? Mesmo custando passar das 100 jardas, conseguiu 101 jardas. Não passou pra nenhum touchdown, mas conseguiu touchdown ali no tush-push, que de novo gerou uma puta polêmica. Muita gente reclamando, torcida de Kansas City puta, porque de fato aquele tush-push teve pelo menos umas 6 faltas cometidas pelo Eagles e a arbitragem não marcou nenhuma. E esse é o problema do tush-push, cara. Vamos lá. Tem que banir, não pode... Cara, assim, eu não sou a favor de banir o tush-push. Eu acho que é uma jogada legal, é uma jogada maneira e tal. É a jogada característica desse time do Eagles, né, com o Jalen Hurts. Então, eu não sou a favor de punir, mas tem que ter uma atenção redobrada, triplicada na hora da jogada. Porque é uma jogada, cara, que, mano, se a arbitragem não prestar atenção, vão ter 7 faltas acontecendo na jogada. Tá ligado? Ontem mesmo, cara, mano, claramente rolou falso start ali, mano. Mas claramente, né? Falso start, formação ilegal. Tipo, mano, você pode escolher. Ali é jogo de 7 erros de faltas. Pode escolher. Então, assim, quer manter o tush-push? Beleza, só a favor de manter. Mas a arbitragem tem que fazer um trabalho melhor na hora de fiscalizar a jogada. Porque, mano, não vou falar que o Chiefs perdeu por conta disso. Não foi por conta disso, tá? O Chiefs perdeu por quê? Porque tava sem seus 2 principais wide receivers. Perdeu porque o Travis Kelce tá vivendo no mundo da lua. O Travis Kelce tá pensando no casamento dele ao invés de estar pensando no jogo. Perdeu por conta disso, tá? Perdeu por conta disso. Perdeu porque o Eagles é o melhor time da NFL. Então não foi o tush-push que fez o Chiefs perder ontem. Mas, mano, foi um puta erro. A arbitragem errou pra caramba. E a arbitragem erra muito quando essa jogada é feita. Por quê? Porque é uma jogada muito difícil de ser arbitrada. Então, sobre o tush-push é isso, e sobre a vitória do Eagles é isso. Mereceu vencer, venceu no Arrowhead, 2-0 aí pro Eagles, 0-2 pro Chiefs. Primeira vez que o Chiefs fica 0-2 na era Patrick Mahomes. Inclusive, primeira vez na vida do Mahomes que ele perde 3 jogos seguidos na NFL. Porque ele perdeu o Super Bowl, perdeu pro Chargers e perdeu pro Eagles. Então, vamos ver o que rola na semana 3. Chiefs pega o Giants, é muito favorito, tem que vencer, mesmo sem seus 2 principais wide receivers. O Chiefs tem que vencer o Giants, gente. Mesmo o Giants jogando, né, do jeito que jogou contra o Cowboys e tal. O Giants jogou muito bem, mas o Chiefs tem que vencer. Tem que vencer na semana 3. Ficar 0-3 já vai ser um buraquinho complicado pra sair, né? Então, é isso. Indo agora pros últimos jogos, né? Tivemos o Bills dominando o Jets lá no MetLife. Eu que achei que o Jets poderia gerar uma dificuldade pro Bills. Não aconteceu. 30-10 pro Bills. Num jogo abaixo do Josh Allen, né? Só 148 jardas passadas, nenhum touchdown. Não foi um jogo explosivo do Josh Allen. Teve ainda um problema ali com o nariz, né, mano? Que ele quebrou o nariz ali.
e voltou pro jogo, mostrando que ele é macho, jogador macho, Josh Allen. Mas, mano, a defesa do Bills fez um trabalho excelente, né? O Joey Bosa jogou muito bem, forçou um fumble ali e tal. Teve Elijah Moore jogando muito bem, conseguindo um touchdown ali e tal. Né? James Cook fez um grande jogo, 132 jardas corridas, ele que renovou o contrato recentemente, né? Então, mano, foi uma vitória tranquila do Bills. O Jets não jogou bem, Justin Fields fez um jogo muito mal e ainda, né, saiu no último quarto por conta ali da concussão. Vamos ver o tempo que ele vai ficar fora. No lugar dele entrou o Tyrod Taylor, que conseguiu um touchdown ainda, né? Então é isso, cara. Jogo fraco do Jets e jogo protocolar do candidatíssimo ao Super Bowl Buffalo Bills, né? Seguindo, tivemos... Putz, isso aqui foi... Cincinnati Bengals contra Jacksonville Jaguars. Rapaz. Bengals venceu 31-27. Mas o sentimento do torcedor do Bengals foi de derrota. Por quê? Porque, novamente, Joe Burrow se lesionou. Segundo Adam Schefter, da ESPN, Joe Burrow sofreu uma lesão no dedo do pé e vai precisar passar por cirurgia, o que provavelmente vai tirar ele dos campos por pelo menos 3 meses. O que, na minha opinião, condena completamente a temporada do Bengals. Sem Joe Burrow, não dá pra ver esse Bengals chegando longe. Pra mim, é mais uma temporada do Bengals jogada no lixo. É hora de pensar no draft de novo, porque não vai ter como, mano. A menos que o Joe Burrow tenha uma recuperação milagrosa, não tem como salvar essa temporada do Bengals sem ele. Não dá. E é muito louco, cara, porque o Burrow é muito parecido com o Andrew Luck, né, mano? Eu vi ontem o cara dos esportes falando, né? Que temos que falar sobre a Andrew Luck isenzação do Joe Burrow. Impressionante, mano. O cara não consegue ficar saudável. Não consegue, mano. É o Andrew Luck dessa geração, mano. Infelizmente, cara. Porque é um gênio. Na minha opinião, é o melhor quarterback da NFL não chamado Patrick Mahomes. Eu fico entre ele e o Josh Allen. Mas eu acho que o Joe Burrow ele é mais genial do que o Josh Allen. Então, assim, é um quarterback genial. É o quarterback que mais gerou dificuldades pro Mahomes na carreira. Mas é um cara que não consegue ficar saudável, mano. É uma pena, mano. É uma pena. No começo aqui do vídeo eu até falei, né? Comparei ele com o Embiid. E é isso, mano. O Embiid. O que é o Embiid? O Embiid é um craque absurdo, geracional, que não consegue ficar saudável nunca. O grande inimigo do Embiid na NBA é ele mesmo, são as lesões. E o Joe Burrow também é isso. O maior inimigo do Joe Burrow são as lesões. E de novo, cara, 3 meses fora. É muito triste, cara. É muito triste. Eu, como fã do Joe Burrow, fico triste demais, mano. Foda, cara. Foda. Enfim, felizmente aí aconteceu, mas o Bengals ganhou, né? Tá 2-0. Mas pra mim é questão de tempo, cara. A temporada do Bengals vai pro vinagre, porque sem Joe Burrow não tem como. Não tem como. E aí, cara, pra finalizar, falar bem rapidinho aqui sobre os últimos 3 jogos. O Niners venceu o Saints por 26-21. Achei que o Niners teve mais dificuldades do que deveria, mas aí muito mérito do Spencer Rattler, que surpreendentemente fez um bom jogo. 207 jardas com 3 touchdowns e nenhuma interceptação. Foi bem. Mas no fim venceu. O Mac Jones substituiu muito bem o Brock Purdy. 279 jardas passadas, 3 touchdowns, sem nenhuma interceptação. O Mac Jones jogou pra caralho. Pra caralho. E o Niners conseguiu vencer. O Rams venceu tranquilo o Tennessee Titans, 33-19. Apesar do Stafford ter tido ali interceptação. Quase 300 jardas passadas, 2 touchdowns. O Davante Adams fez um baita jogo. 106 jardas, 6 recepções. E a defesa do Rams, de novo, mostrou o porquê que é uma das melhores da NFL. 5 sacks, passou por cima da linha ofensiva horrível do Titans. Cam Ward
conseguiu seu primeiro touchdown na carreira, um belíssimo touchdown, inclusive, mas não passou disso. E o Rams conquistou sua segunda vitória. O Rams, que é um time que merece ser muito mais falado do que é. É um time muito bom. Tem que respeitar esse Rams. E tivemos ali, né, a loucura de Broncos contra Colts, né? Um jogo maluco que teve polêmica no final, né? Aquela falta ali no field goal do Colts que, né, salvou o Colts, vamos falar a verdade. Né? Se a arbitragem não tivesse marcado aquela falta contra Denver, o Colts não teria vencido, mano. Né? E na minha opinião, foi uma falta marcada de forma equivocada. Então, eu acho que a arbitragem errou. Pra mim foi uma falta inexistente. Mas a arbitragem marcou, o Colts teve a chance de repetir o field goal, converteu, conseguiu a virada, venceu. Pela primeira vez desde 2009, o Colts fica 2-0, né? Daniel Jones entregando mais uma grande atuação, 316 jardas, um touchdown, 0 interceptações. Jonathan Taylor fez um puta jogo, 165 jardas corridas, 6,6 de média por carregada. E, mano, grande vitória do Colts. E o Broncos, ontem, a defesa me decepcionou. Esperava bem mais da defesa do Broncos ontem. Mérito, óbvio, do ataque do Colts, do Daniel Jones, do Jonathan Taylor. Mas eu esperava mais da defesa do Broncos, tá? Esperava bem mais. Mas, enfim, é isso, minha gente. Sobre a rodada de ontem da NFL é isso. Hoje teremos a conclusão da semana 2 com Texans e Bucks. E na quarta, vai ao ar o meu Power Ranking pós-semana 2, tá? Segunda edição do meu Power Ranking, fiquem atentos. E é isso. Mais tarde tem Switch TV Show para falar sobre a NBA, para falar sobre, né, as minhas expectativas para a temporada. Vou começar hoje a minha série de prévias para a temporada da NBA, então fica ligado. Importante lembrar, canal Switch TV BR é parceiro da Centauro, usando o cupom SWISH10, SWISH10, tudo junto, em compras na Centauro, onde o produto seja vendido e entregue pela Centauro, você tem 10% de desconto, tá? Então, usa o cupom SWISH10, garanta 10% de desconto. E de quebra você ajuda o canal, porque uma pequena parte do produto que você comprar, uma pequena parte do valor do produto que você comprar usando o cupom, vem pro canal, né? E ajuda a manter toda essa brincadeira acontecendo. Então, dá essa moral, usa o cupom SWISH10 lá na Centauro. E é isso. Valeu, tamo junto, grande abraço e tchau!